Bom dia a todos, a todas. Bom dia a todos, a todas. Subo a tribuna para tratar de dois temas, depois voltarei no tempo dos blocos para continuar os pronunciamentos. Primeira parte do pronunciamento é trazer a essa Assembleia a informação de que a Prefeitura do Rio, deputado Ariston, aprovou em sua integralidade uma lei semelhante a que esta Assembleia manteve o veto do então governador Flávio Dino, naquela época, a lei que proibia os alimentos ultraprocessados nas escolas. Hoje é uma tendência internacional essa proibição desse tipo de alimento. O próprio secretário de Educação, vice-governador do Estado, quando eu tratei com ele a respeito do tema, ele disse, olha, Iglesias, nas escolas estaduais, segundo diretrizes do MEC, em relação à alimentação escolar, isso aqui já, de fato, não é proibido. Então, não teria nenhum óbice, por exemplo, a administração estadual em relação a isso. Para que se tenha ideia, a lei carioca, ela é uma lei que prevê, deputado Davi Brandão, Vossa Excelência aí que tem hábitos saudáveis o tempo todo, graças a Deus, e que assim continue, que todos deveríamos fazer que nem Vossa Excelência, paga uma multa de R$ 1.500 por dia à escola que descumprir, que fornecer alimentação inadequada. A deputada Fabiana, que acompanha isso aí de maneira muito próxima também, é uma pessoa que esteve conosco nessa discussão no dia da votação, também manifestando-se favorável a essa mudança de entendimento. Infelizmente, muitas vezes as coisas nessa Assembleia são trazidas sem dados técnicos, dados científicos. Como foi falado naquele dia, trouxemos aquele cardápio não elaborado na cabeça do deputado Iglesias, não elaborado no gabinete do deputado Iglesias, sim por um comitê de nutricionistas do Conselho Regional de Nutrição, professoras universitárias, pessoas que estão na lida diária e que entendem que é necessária uma mudança de concepção. Eu só tenho meu filho saudável enquanto adulto se eu consigo plantar hábitos saudáveis nele. Por que eu tenho dificuldade em deixar de tomar refrigerante? Porque eu fui acostumado desde pequeno na minha escola, inclusive, o refrigerante era um produto de status quo. O refrigerante. Determinado tipo de alimento mais caro que tinha acesso na escola era também uma representação de status quo que, numa relação social estudantil, os alunos começam a querer todos consumir as mesmas coisas. É o que acontece, traçando um paralelo, por exemplo, quando chega uma maldição como essa do vape na escola. Então, termina tendo uma convivência social que estimula a utilização. E, por isso, a importância desta casa. E segunda parte aqui do pronunciamento, que eu não poderia deixar de trazer, é a preocupação que a gente tem com o que está acontecendo no país em relação à censura. Porque como é que a censura começa, deputado Arnaldo? Deputado Ricardo, vou pedir ao senhor, já que não tem mais nenhum orador, se pudesse conceder 1 ou 2 minutos a mais aqui, só para concluir, tá? Porque eu vou precisar fazer um raciocínio exercício. Cedido, deputado. Agradeço. Então, o que é que acontece? Nós temos hoje uma grande possibilidade de uma censura já ser instalada de maneira subliminar no país. E o pior, grave, censura contra parlamentares, que têm a imunidade material justamente para dizer o que o cidadão comum não consegue dizer. Por quê? Porque ele tem medo. Imagina alguém numa cidade pequena que 30%, 40% depende diretamente da prefeitura. Essas pessoas não têm voz, muitas vezes, para se posicionar contra determinado tipo de situações. Ontem, aquela situação de São João dos Patos, recebi um monte de mensagens privadas, mas na área de comentários de quem fez a postagem lá do portal regional, de internet que tem na cidade, tal de Reais Notícias, poucos comentários. Por quê? Porque as pessoas têm medo de ser printadas e perseguidas. Então, já existe essa censura. Com a instalação do governo do PT, que é um governo de viés comunista socialista, como admitido pelo presidente da República, não é papo de que querem dizer que é direita radical, ultradireita, nada do sentido. O presidente tem gravação pública no Foro de São Paulo dizendo que é comunista socialista. Então, ele se identificou, eu não posso dizer que ele não é outra coisa, né? Então, nesse tipo de governo, como é que eles estão trabalhando? Primeiro, regulação da imprensa. A máquina de comunicação do PT, ela começou desorganizada, mas ela já está organizadíssima. Olha só, no Ministério da Justiça colocaram o senhor Flávio Dino de Castro e Costa, que vai, para não magoar pessoas aqui na Assembleia, nós vamos começar a tratá-lo desse jeito aqui.
pelo nome completo, nome e sobrenome, para não restarem dúvidas. Olha o que ele pegou aqui, uma nota no Twitter, dizendo que determinou que a Polícia Federal faça análise dos discursos proferidos neste domingo no ato armamentista realizado em Brasília. Começa já com base numa mentira. Não foi um ato armamentista. Houve discursos de deputados de direita, porque ato armamentista é evento que as pessoas se reúnem para dar tiro. Ato armamentista, deputado Davi Brandão, é um ato em que as pessoas vão lá para dar tiro. Lá teve pessoas ouvindo um discurso. O deputado Eduardo Bolsonaro falou: prestem atenção na educação dos filhos. Tirem um tempo para saber o que eles estão aprendendo nas escolas, deputada Mical. Não vai ter espaço para professor doutrinador tentar sequestrar nossas crianças. Não há diferença entre um professor doutrinador e um traficante de drogas, que tenta sequestrar e levar nossos filhos para o mundo do crime. Talvez até o professor doutrinador seja ainda pior, porque vai causar discórdia dentro da sua casa. Esta fala aqui foi vítima de uma censura do ministro da Justiça, que se coloca como diretor da Polícia Federal, acusador. A Polícia Federal é autônoma legalmente, ou seja, ele de maneira reiterada está cometendo crime de responsabilidade em relação à usurpação de funções. Há de se verificar abuso de autoridade também, e nós vamos encaminhar para a Procuradoria-Geral da República estas falas do ministro, para que sejam apuradas pelo senhor Augusto Aras, principalmente. E, claro, a gente tem que se posicionar. Um professor doutrinador, ele, de fato, é tão ruim quanto um traficante. Porque o traficante não é o Fernandinho Beiramar apenas, não, deputado Ricardo. É aquele cara que vai vender o vape ou a droga na porta da escola. Às vezes é um colega, um adolescente que está levando também. Então, ele tem a mesma coisa, mesmo. Por quê? Porque ele vai introduzir dentro da família coisas que levam à separação do núcleo familiar mesmo. Liberdade excessiva, identidade de gênero descida goela abaixo, ateísmo muitas vezes. Se a gente não pensar, se a gente não pensar que as pessoas estão dentro das escolas transformando lentamente a cabeça das nossas crianças, não se espantem quando chegarmos aos prejuízos mais absurdos que se pode ter, né? Transformar o filho num ladrão, num traficante, em alguém aí que aplica golpes, começa dentro da escola e depois fora dela, e toda essa série de absurdos que uma educação ruim, ela leva. Óbvio, o exemplo que a gente tem no país nós temos um presidente que é bandido. Bandido, por quê? Porque ele foi condenado em várias instâncias, em vários processos, por vários e vários juízes diferentes, de diferentes instâncias, deputada Mical. Então, se eu tenho um presidente que foi condenado e ele hoje ocupa o maior posto do país, eu já estou sinalizando, infelizmente, para a minha juventude, que ter valores, estudar, dedicar, não leva a pessoa para frente, infelizmente. Vale a pena ser bandido no país e Lula é um bandido.